Bom dia a todos. Espero que todos estejam bem. A gente fez já o aguardo dos 5 minutos aqui para o pessoal entrar. E agora a gente vai estar iniciando mais um webinar, tá bom? Prazer estar falando com vocês. Sou o Lucas Pereira, trabalho aqui na LWT Sistemas no setor de aplicações e fico responsável por, a partir de uma necessidade, de uma demanda do cliente, conseguir fazer o mapeamento de quais são as oportunidades que fazem sentido e quais são as soluções que vão conseguir entregar ali sempre os melhores resultados. Hoje o nosso objetivo aqui é falar um pouquinho sobre a perspectiva de futuro da manufatura aditiva, principalmente na visão da Stratasys, né? Então, esse é um webinar um pouquinho diferente. Geralmente a gente sempre vem com um tema um pouco mais fechado para abordar, né? Seja algum software, seja alguma solução nova, algum material. Hoje vai ser algo mais amplo, onde a gente vai buscar trazer, né, todas as novidades que foram aí disponibilizadas recentemente no portfólio da Stratasys, tá bom? Queria desejar a todos. Opa, peraí. Deixa eu ver se- opa, aí agora foi. Queria desejar a todos muito boas-vindas. Então, prazer estar falando com vocês, né? A gente sabe o quão difícil é a gente conseguir ali dedicar uma horinha do nosso dia hoje, que é extremamente corrido, para conseguir fazer um acompanhamento de um evento, para conseguir sempre buscar mais informações e conteúdo. Então, queria deixar aqui meu agradecimento a todos e espero que seja proveitoso para todos também, tá bom? Para quem já conhece a LWT há um tempinho aí, já está acostumado com essa minha abertura, né, que eu falo um pouquinho sobre a empresa, mas para quem ainda não conhece, a LWT Sistemas ela é uma empresa que atualmente ela trabalha em dois principais segmentos, representando algumas marcas. Dentre esses segmentos, a gente tem o segmento de manufatura aditiva, com a representatividade da Stratasys, onde a gente não só apenas vende os hardwares, também presta todo o suporte necessário, aplica treinamento, fica realmente responsável pelos hardwares pensando na necessidade de insumos ou qualquer apoio que seja necessário com os equipamentos. E trabalhando nessa mesma perspectiva de negócio com as soluções da Dassault Systems também. Então, soluções como CATIO, SolidWorks, o 3D Experience, são soluções que a gente tem no portfólio e tem uma equipe aqui preparada para conseguir sempre atender e demonstrar, né, quais são as vantagens que esses tipos de soluções vão conseguir trazer para o processo de vocês. É, falando um pouquinho sobre a Stratas, né, acredito que a grande maioria que esteja acompanhando o webinar já conhece a empresa, mas a Stratasys, ela é a empresa que lidera mundialmente o mercado de manufatura aditiva industrial, né? Então, o principal motivo disso é esse rapaz sorridente que está na foto, Scott Cramp. Ele desenvolveu a tecnologia de FDM em 1989. Então, essa tecnologia foi patenteada pela própria Stratasys e, ao longo de uns bons anos, foi uma tecnologia que conseguiu trazer ótimos retornos, conseguiu trazer uma amplitude muito grande para a Stratasys. E com o passar dos anos, ela também evoluiu em termos de portfólio, né? Trazendo novas tecnologias, trazendo também melhorias para sempre conseguir se consolidar como a líder do mercado, pensando em demandas industriais. E aí, aproveitando que a gente já está falando sobre a Stratasys, eu gostaria de trazer um estudo que eu vi recentemente, falando sobre manufatura aditiva, né? Esse estudo ele foi feito no Instituto Nacional de Padrões e Tecnologias dos Estados Unidos. Então, lá eles analisam como a manufatura acontece, quais são os métodos, os padrões, a progressão em termos de valor de mercado, né? A gente sabe que é difícil mensurar todos os métodos de manufatura possíveis hoje no mundo, principalmente porque existe um diferencial muito grande, não só em diferentes regiões do mundo, mas também em diferentes métodos, diferentes produtos, né? E ter um mapeamento por completo disso é muito detalhado e complexo. E o que o Instituto libera como dado é que a partir do faturamento, do caso, a partir do capital que é gerado através dos métodos que são conhecidos e mapeados, hoje cerca de 0,1%, né, 0,01%, das aplicações que podem ser atendidas com manufatura aditiva de forma final são atendidas. Então, no caso, o que que esse gráfico ele reflete para a gente?
Ele está dizendo que basicamente apenas 0,01% das peças que podem ser manufaturadas de forma final com manufatura aditiva são produzidas, numa perspectiva de visão geral do mercado. Enquanto os outros 99% continuam através de outros métodos sendo fabricadas, e existem sim potenciais estudos que podem ser aplicados para conseguir trazer essa fabricação de forma final utilizando a manufatura aditiva. E as vantagens a gente sabe que são N fatores, né? A gente sabe que em alguns casos são vantagens que elas vão se aplicar em mais alguns segmentos do que em outros, né? Por exemplo, quando a gente faz uma análise do mercado aeroespacial, por exemplo. Hoje existem materiais de engenharia, materiais de alta performance, e como aeronaves, o mercado aeroespacial de uma forma geral é um mercado que não tem uma produtividade muito alta, a demanda, a cadeia de peças, ela fica sempre muito criteriosa, porque eu não posso, por exemplo, fabricar um molde de injeção para injetar duas, três peças por ano, porque a gente sabe que esse molde ele vai ficar mais obsoleto do que de fato trabalhando. E por isso que é um segmento que hoje na manufatura aditiva já tem grande implementação na utilização de peças finais. Mas a gente sabe que pode crescer muito, né? E a Stratasys também tem essa visão. Por isso que essas novidades que a gente reuniu aqui hoje para apresentar para vocês são todas novidades que, de uma forma ou outra, visando um mercado cada vez mais sofisticado, um mercado cada vez com um maior valor agregado, principalmente pensando na substituição de ferramentais, processos que muitas vezes demandam uma infraestrutura pesada, mão de obra qualificada, sendo unificado diretamente com processos de manufatura aditiva, com a autonomia que hoje os processos da Stratasys conseguem entregar, tá bom? E aí, as primeiras iniciativas, né, que a gente consegue perceber pensando em uma maior amplitude nesse mercado de fabricação de produtos finais, é as parcerias que a Stratasys vem fazendo com algumas empresas do mercado, né, no mercado de manufatura aditiva. Então, uma parceria que aconteceu no final não, se não me engano, foi no começo de 2025. Foi no começo de 2025, a Stratasys, ela fez uma compra, né, de ativos da Forwards AM, que no caso Forwards Additive Manufacturing, que é uma divisão da BASF que fica responsável por fazer é, o desenvolvimento de resinas e polímeros em forma de pó, pensando nos processos de leito de pó. E a Stratasys fez uma aquisição significativa dos ativos da Forwards, justamente para conseguir entregar um portfólio mais amplo e um portfólio mais desenvolvido nesse tipo de solução. Hoje a gente sabe que já são utilizados as resinas da base nos equipamentos de DLP, que no caso é a tecnologia de P3, e também o material que foi lançado por último ali na SAF, que é o polipropileno, ele também é um material que é desenvolvido diretamente pela base. Então, não só com uma visão estratégica para conseguir trabalhar no melhor fornecimento desse tipo de solução, mas também já pensando em novas soluções e novos desenvolvimentos, é que a Stratasys fez essa união bem significativa quando a gente leva em consideração o portfólio de polímeros de alta performance que vão poder ser desenvolvidos agora em parceria com as empresas. Movimentações também que aconteceram no mercado foi a compra de alguns dos ativos também da Nexa, né? A Nexa, ela é uma empresa que trabalha com a fabricação, né, com o desenvolvimento de equipamentos de manufatura aditiva também, e esses equipamentos eles trabalham com um sistema de CDLP, né, que é o Continuous Digital Light Process. Então, seria como se fosse um DLP, só que de uma forma contínua, né? A grande maioria das máquinas tem essa característica. E a Stratasys também fez uma união com essa empresa justamente para começar a trabalhar em novos tipos de tecnologias, desenvolvimentos mais assertivos e também ampliar ainda mais o mercado de resinas poliméricas, que a gente sabe que pensando no atendimento de peças finais que precisam trazer um acabamento mais próximo possível de uma peça injetada, a gente sabe que é a tecnologia que tem mais potencial nesse quesito. E visando isso, a Stratasys também vem se juntando com empresas justamente desse segmento. E algo também que o pessoal sempre pediu, sempre perguntou, sempre falou sobre, e que agora a gente já consegue ter informações, pelo menos como novidades para serem apresentadas, é a união da Stratasys com a Triton.
para fazer o desenvolvimento de tecnologias com utilização de metais, né? Então, esse é um avanço significativo, né? Até um tempo atrás, a Stratasys focava apenas no desenvolvimento de soluções em polímeros. Sabia-se de uma movimentação em busca de uma tecnologia para utilizar metais, né? Porque a gente sabe que existe uma parcela do mercado significativa que pode se beneficiar com a consolidez que a Stratasys entrega. E por conta disso, ela fez essa união com a Triton. As informações que a gente tem para passar sobre hardwares que vão ser disponibilizados, sobre quando teremos hardwares, ainda é tudo muito novo, tá bom, gente? Então, realmente é mais uma novidade que eu estou apresentando aqui para que a gente consiga acompanhar juntos aí os próximos capítulos e que vou torcer para que o quanto antes eu consiga vir aqui também em uma outra oportunidade fazer um webinar especificamente para falar não só sobre essa união, mas também sobre as tecnologias que vão ser possíveis de serem utilizadas pensando na união da Stratasys com a Triton, certo? Avançando aqui, agora já entrando em âmbitos mais técnicos, né? Saindo um pouco das parcerias que a Stratasys fez recentemente, vamos focar agora realmente nos lançamentos que foram disponibilizados. O bacana é que nesse webinar a gente vai conseguir falar um pouquinho sobre todas as 5 tecnologias que a Stratasys tem, né? Foi até um dos objetivos. Eu reuni as principais novidades, né, que foram disponibilizadas para cada uma dessas tecnologias e vocês vão ver que tem coisas bem interessantes, né? No aspecto de FDM, temos opções de novos materiais, recursos para conseguir ser mais produtivo. A Polyjet lançou uma família nova de material, né? Um material novo específico, uma resina que tem a proposta de entregar um nível de performance mecânica avançada. A P3, como nossa tecnologia de DLP, trouxe também a homologação de mais algumas resinas para o mercado. E quando a gente analisa a performance dessas resinas, são resinas que são voltadas para o atendimento de aplicações sofisticadas, né? Então, sempre trazendo esse foco na produção de peças finais mesmo, na manufatura de peças com utilização da manufatura aditiva. Tivemos também um lançamento da New 800 Plus, né, que foi um upgrade que foi realizado ali no equipamento da New 800 com a incrementação de novos recursos e também com diferenciação de potência do laser, né, do watt, que hoje existe no equipamento. Tudo isso a gente vai falar também um pouquinho com calma, né, até também recapitular um pouco sobre funcionamentos de tecnologia de SLA, porque é uma tecnologia que principalmente no nosso dia a dia, a gente não traz tantas informações sobre, pensando num número maior de aparecimento, igual quando a gente compara, por exemplo, com a tecnologia de P3, a tecnologia de FDM, que são tecnologias que estão sempre ali no nosso dia a dia. A tecnologia de PolyJet também, a tecnologia de SLA ela é uma tecnologia que tem um potencial muito alto de aplicação e hoje a gente vai justamente mostrar isso, né? O que a New 800 Plus consegue entregar de recurso pensando em comparativo com o portfólio já existente das séries New, que seriam a New 450 e a New 800 existente já dentro do portfólio. E também uma solução nova aí para os usuários de SAF, né, que seria uma automatização para melhorar o workflow, né? Então, a Stratasys desenvolveu, né, uma estação de pós-processo que consegue simplificar o processo com a utilização da SAF, né? A gente sabe que a SAF é um equipamento que demanda várias etapas para conseguir chegar ali no resultado de uma peça final e agora a gente tem uma estação que consegue unificar grande parte dessas etapas, justamente para conseguir ser mais produtivo e ter também um processo cada vez mais sustentável, também mais limpo, mais ergonômico, enfim, várias vantagens podem ser entregues com essa nova estação de limpeza. Beleza? E aí, avançando agora propriamente sobre os temas, o primeiro deles é sobre um Plus que o equipamento da 770 recebeu, que é um novo cabeçote, né? Foi recentemente lançado o cabeçote T25, que ele é um cabeçote que tem a proposta de conseguir entregar 2 vezes mais velocidade do que os cabeçotes convencionais, que no caso é o T14, existente nos sistemas de F123 e existente também nos sistemas de F770, certo? A proposta desse cabeçote é justamente conseguir entregar uma velocidade de fabricação mais rápida, né?
não só pensando para quem utiliza esse equipamento como um método de manufatura para a fabricação de peças finais, mas também para quem utiliza esse equipamento para desenvolvimento de soluções internas dentro do processo. Né? A gente sabe que hoje, dentro da indústria, o principal panorama, né, além, lógico, do monetário, a gente sabe que é de extrema importância o tempo. Porque sem o tempo eu não consigo ser competitivo, eu não consigo lançar novos projetos, eu não consigo ser eficiente dentro do meu processo com a implementação de melhorias. E o cabeçote T25 ele traz justamente isso, né? Uma velocidade bem maior de fabricação para aquelas aplicações onde cabe-se ter maior velocidade que ela seja entregue com a utilização desse cabeçote, beleza? Pontos importantes de serem considerados sobre esse cabeçote. Esse cabeçote, até o momento, ele foi lançado apenas para 770, né? A gente acredita que vai ser um lançamento restrito também a 770, porque como a 770 tem um volume de impressão muito grande, né? A gente está falando de um equipamento que tem 1 metro por 610 por 610 de altura. É uma máquina que ela tem um tempo de trabalho muito longo pensando em peças que vão ter ali um consumo relativo desse volume de impressão, né? Então a gente já viu aí casos de filas de impressão de uma semana, 10 dias. E aí, pensando em reduzir esse tempo de fabricação e trazer mais produtividade para os equipamentos, é que a Stratasys trouxe esse cabeçote, tá? Esse cabeçote ele é exclusivo para utilização com asa, beleza? E também ele é exclusivo para utilização na altura de camada 0,33, tá bom? Então, se a gente for analisar o cabeçote convencional, que é o T14, em comparação com o T25 agora, as vantagens que a gente consegue trazer são justamente essas. Um maior avanço de produção, né, com um melhor tempo de produção, e a utilização apenas para o asa e com altura de camada de 0,33, conseguindo entregar ali o dobro de velocidade quando comparado com o cabeçote convencional T14. Beleza? Um caso de sucesso explorando essa utilização é um caso da Subaru, onde lá eles utilizam o equipamento não só para desenvolvimento de protótipos, desenvolvimento de peças finais para lotes assertivos, mas também uma das principais aplicações hoje é o desenvolvimento de jigs e fixtures, né? Então, dispositivos de fixação ali para conseguir trazer para o processo um melhor nível de repetibilidade e também uma melhor padronização na operação, principalmente que envolve ali operações manuais. E com a utilização do sistema da 770 com o cabeçote T25, eles conseguiram reduzir ali cerca de 50% do lead time que antes era existente para a fabricação desses dispositivos, né? E com isso eles conseguiram ser mais lucrativos, começaram a implementar mais soluções de uma forma mais rápida dentro do processo e também conseguiram ficar sempre com um equipamento que vai conseguir entregar o melhor nível de velocidade de resposta, pensando num sistema industrial de grande porte, com a capacidade de imprimir peças de até 1 metro, considerando o volume de impressão no eixo X, certo? Novas colorações também foram disponibilizadas, né, para alguns materiais. Então, o primeiro deles é o TPU. Então, o mais recente é o TPU, né, onde foi lançado a cor vermelha. Alguns clientes solicitavam isso para Stratasys, principalmente por utilizar o TPU de forma final para o atendimento de algumas aplicações, e ele foi lançado justamente para conseguir atender essa parcela do mercado que busca o TPU nessa outra coloração. A ideia é que esse material ele esteja disponível para todos os sistemas, tá? Então todos os sistemas de F123 que rodam com TPU vão ter acesso ao TPU vermelho. Inclusive ele já está até disponível no software. E basicamente a única diferença realmente é na coloração, tá bom, gente? Aspecto mecânico, performance, tudo se mantém. A gente sabe que o TPU da Stratasys hoje ele é o melhor TPU de manufatura aditiva que existe, justamente pelo sistema de fabricação que a Stratasys proporciona, né? Como a gente trabalha com o volume de impressão, onde eu tenho um controle de temperatura do início até o final da fabricação, eu consigo ter uma aderência entre as camadas na fabricação de um material elastômero como o TPU muito boa. Então, são peças ali que podem ser facilmente utilizadas para o processo, para validação de protótipos, enfim, pode ser utilizadas para diversos tipos de aplicação, porque é um material extremamente funcional, consegue entregar um ótimo nível de resistência a desgaste e consegue entregar ali um nível de shore interessante
dependendo da geometria que a gente for fabricar, né? A gente sabe ali que o short 92A, se eu fabricar uma peça muito sólida, a peça ela vai ficar quase que rígida, né? É mais para absorver impactos do que de fato ter um comportamento flexível. Se eu trabalho com uma geometria que eu já tenho paredes mais finas, eu já consigo trabalhar com um comportamento bem mais flexível e o que demonstra de fato a performance bem avançada que o TPU consegue entregar nesses sistemas. É, hoje, a gente também já tem disponível e implementado os materiais ASA para 770 em outras colorações, né? Então, para quem não tinha um conhecimento anterior sobre a disponibilidade de materiais da 770, ela, com o ASA, tinha restrição apenas na coloração preta e cinza. Agora a gente já consegue trabalhar com diversas cores dentro do portfólio, e aí nessas a gente inclui o ivory, inclui o verde, amarelo, azul, enfim. Foram lançadas diversas cores justamente para conseguir entregar para os usuários de 770 a possibilidade de fabricar peças já na coloração desejada, né? Ou seja, por uma estratégia visual dentro do chão de fábrica, ou seja, até por uma necessidade de um produto final ou de uma solução específica. Enfim, foi algo que a Stratasys disponibilizou também, já pensando nessa parcela do mercado que utiliza o equipamento e necessitava dessa variação de cores. Agora temos já disponível várias colorações para o Asa na 770. No sistema de F123 segue o mesmo padrão, sempre existiu várias cores, e agora no sistema de 770 a gente já tem um número maior de cores. Isso a gente percebe que foi algo pensado de uma forma estratégica, porque os materiais da 770 são todos materiais com um volume de material muito alto, né? Com um carregamento relativamente alto. A gente está falando ali de materiais que têm 200 CI, né? No caso, seria 200 polegadas cúbicas, enquanto dos sistemas de F123 a gente trabalha com valores de 60 a 90 CI. Então, é mais que o dobro da quantidade, por isso que a Stratasys não enxergava viabilidade em ter um número maior de cores, pensando que talvez uma parcela do mercado não necessitasse propriamente dessas colorações. Agora, ela já lançou justamente pensando no atendimento dessa parcela de mercado para o atendimento de peças industriais dentro do chão de fábrica ou até a solução de peças finais também. Outro material também muito interessante que foi disponibilizado para os equipamentos de alta performance, e quando a gente se refere a esses equipamentos, eu falo da Forte 450 e da F900, tá? Que é o policarbonato ESD, né? Então, o policarbonato sempre foi um material presente no portfólio da Stratasys, tanto que é um material que hoje, com a versão ESD, acredito eu que seja um material que tem mais versões, assim como o ABS, porque a gente tem um policarbonato tradicional, existe o policarbonato com biocompatibilidade, né, que é o policarbonato ISO, e agora a gente tem o policarbonato ESD. Esse policarbonato ESD, ele foi um material desenvolvido para processos que necessitam de um desempenho consistente de descarga eletrostática, né? Então, todos os processos que necessitam ali de uma descarga eletrostática superior à convencional que os polímeros conseguem entregar, esse é um material que vai conseguir entregar um ótimo resultado, sendo amplamente utilizado ali para a fabricação de berços de solda, né? Pensando em reparos de placa, por exemplo, eu ter ali um berço para conseguir acomodar melhor uma placa e fazer um processo de solda com um material adequado é muito mais vantajoso. Berços de inspeções também, né? Nessas placas, para conseguir ser feita sempre uma manutenção de qualidade, existe um mapeamento de como está a placa, né? Uma análise de como está a placa. Então, esses berços para conseguir possibilitar ali inspeções também são de grande valor agregado. Soluções de transporte, né? Então, pensando em produtos também sensíveis que não podem ter acesso a qualquer tipo de descarga eletrostática, esse é um material que vai poder ser utilizado como um case, né, para transportar esses produtos e também até a fabricação de peças finais, né? A gente sabe que hoje existe parcela do mercado que busca materiais com propriedades ESD, pensando já no atendimento de peças finais. E por isso a Stratasys lançou justamente esse material para conseguir atender essa parcela do mercado. O policarbonato é um polímero conhecido já por toda a indústria por entregar excelentes propriedades mecânicas. É um material que tem um nível de HDT bem bacana, né? Então consegue suportar ali altas temperaturas e também tem uma boa compatibilidade química quando analisado o seu desempenho em contato com alguns produtos químicos.
né? Então, sabe-se que sim, de fato, é um material que tem características de engenharia e que pode facilmente ali atender demandas de peças finais de uma forma bem consolidada, como sendo ali uma solução de ótima escolha para esse tipo de segmento. E, como já comentado no nosso último webinar, né, onde a gente trouxe um foco maior para falar sobre o WebCAD Pro, eu trouxe também esse slide até para chamar quem ainda não assistiu o nosso webinar que foi lançado no mês passado, falando sobre o WebCAD Print Pro. Deixo o convite aqui para vocês, vai estar no nosso canal do YouTube, tá bom? No canal da LWT Sistemas. E lá eu mostrei diversos recursos, né, que hoje são possíveis de serem implementados com a utilização do WebCAD Pro. E como uma novidade, eu queria trazer também sempre o Fixturemates, né, que é um novo software que foi implementado no GrabCAD Pro, um plugin, né, de um software para ser implementado no GrabCAD Pro, onde tem um foco para conseguir fazer a fabricação de dispositivos já de uma forma final, né? Então ele é um software que tem uma inteligência bem bacana, que ele consegue através de poucos cliques desenvolver um dispositivo, seja um dispositivo para inspeção, um dispositivo para fixação, isso também vai sempre de acordo com a aplicação, mas é uma ferramenta que consegue fazer a fabricação dos dispositivos já pensando até em designs apropriados para a manufatura aditiva, né? Porque a gente sabe que no mercado de dispositivos existe essa transição da manufatura subtrativa para a manufatura aditiva. Muitas vezes, se eu pegar um dispositivo que hoje eu já usino ele dentro do processo e eu não fazer nenhuma modificação de design e tentar produzir ele na impressora, a gente sabe que em alguns casos não vou conseguir estar trazendo o aproveitamento que o equipamento está proposto a trazer, certo? Então, a ideia sempre é fazer um estudo na geometria, fazer um alívio de massa, entender de fato quais são os critérios desse dispositivo para conseguir elaborar uma solução que faça sentido dentro do processo, com a liberdade de design que a manufatura aditiva consegue entregar. E aí essa liberdade de design ela consegue ser refletida em diversos pontos, né? Então conseguimos produzir dispositivos relativamente muito mais leves, né, com a redução de peso e como na manufatura aditiva o principal target de cálculo é o consumo do material, se eu estou fabricando peças mais leves, eu estou fabricando peças com menos material. Se eu estou fabricando peças com menos material, consequentemente, eu tenho peças mais baratas. Peças mais baratas conseguem trazer a redução de custo e saving monetário para dentro da empresa, o que é o objetivo dos equipamentos, né? Sempre trazer ali o retorno sobre o investimento da solução que foi implementada. Então, deixa aí mais uma vez o convite aberto para vocês, caso não tenham assistido, um webinar bem interessante onde eu mostro não só o Feature Mates de uma forma mais avançada, mas também outros recursos que o GabriCAD Pro trouxe para as diferentes tecnologias que a Stratasys hoje possui. Beleza? E agora saindo um pouquinho do âmbito das soluções de FDM, vamos entrar para falar um pouquinho sobre a solução que foi recentemente lançada, né? Não recentemente, foi lançada em meados ali de 2025, mas recentemente a gente recebeu uma informação de que vai ter um avanço significativo, que é o Tough One. Tough One, ele foi um material desenvolvido para os equipamentos de PolyJet, buscando trazer características que os clientes sempre buscavam de uma forma mais ampliada, né? Então, sempre existiu a utilização dos materiais como Vero ou Agilus, que são materiais que funcionam muito bem para prototipagem. Porém, se eu estiver prototipando algo que já vai precisar ter uma análise de fadiga maior, que eu vou submeter a diferentes ciclos, que eu vou precisar ter um nível de performance mais avançada, muitas vezes esses materiais eles não conseguiam atender 100% os critérios. E aí, pensando nisso, a Stratos desenvolveu o TUF One, que já é um material que ele consegue entregar um nível de performance mecânica bem superior quando comparado com os materiais convencionais de PolyJet, tá? Então, a gente está falando de um material que ele consegue trazer numa mesma composição uma ótima resistência a impacto, né? Então, é uma peça que praticamente quando ela cai no chão, ela quica, né? A gente vai mostrar ali, eu vou demonstrar alguns vídeos no próximo slide, pra vocês verem que interessante, que foi realizado alguns testes. É um material extremamente resistente, né? Então, é um material que consegue trazer sim o nível de resistência bem mais avançado, podendo ser utilizado até para fabricação de lotes pilotos, dependendo do nível de validação que é necessário em um protótipo, ou até peças finais, né? Dependendo da aplicação, sendo feito um bom estudo, sendo feito uma boa validação da utilização dessa resina, é factível sim, porque em comparação com os polímeros que já existiam, com as resinas que já existiam no sistema de PolyJet, é uma resina que consegue entregar termos de performance mecânica bem superiores.
É uma resina que consegue entregar também um tempo de vida útil muito maior, né? Acaba que engloba ali no que eu tinha comentado anteriormente, de ser uma resina também mais resistente e, por incrível que pareça, consegue manter todas essas características, ainda entregando um nível de flexibilidade superior quando comparado com os materiais rígidos tradicionais como o Vero. Isso era algo que era sempre solicitado, porque a tecnologia de PolyJet é uma tecnologia que tem uma capacidade de reprodução muito fiel, né? Então, consegue fazer a fabricação de detalhes de uma forma bem precisa e sempre buscando entregar uma visão mais próxima possível do produto final. E com a utilização desse material, agora você consegue entregar um nível de flexibilidade, um nível de resistência mecânica que vai ser ainda mais utilizado, vai ser amplamente utilizado, né, por essa parcela do mercado que não conseguia ter 100% das suas demandas atendidas com os materiais Vero, certo? Esse material, até o momento, ele está disponível apenas para a série J8, tá bom? Então, os equipamentos como a J850, já estão disponíveis, se eu não me engano, o J750 também já está disponível para utilização do TUF One. E a gente recebeu uma notícia aí recentemente, né, aqui por baixo dos bastidores, que em breve a gente vai ter novidades desse material como sendo ali lançado diretamente para os outros sistemas também de PolyJet. E aí eu me refiro aos sistemas como a J3 e a J55, né? A gente sabe que ainda não está disponível no software propriamente, né, a utilização desse material até o momento está validada apenas para utilização nos sistemas de J850, mas em breve entende-se que vai sim ter esse material disponível para utilização nos sistemas de J3 e J5. E aí, o que a gente percebe é que é um material que pode também ter um amplo ganho em aplicações, né? Então, pode ser utilizado para fazer jigs e fixtures, customizações, protótipos para área automotiva com nível maior de performance, protótipos que vão necessitar de um nível maior de durabilidade. Então, é um material que tem uma proposta muito interessante. E aqui eu reuni dois vídeos, né, que eu acho bem relevantes de serem demonstrados. O vídeo à esquerda, eles mostram mais um teste funcional que foi utilizado, inclusive a campanha de marketing da Stratasys para esse vídeo bem bacana, né? Porque é um vídeo profissional que tem um teor, querendo ou não, de é, comédia, né? Até pelo nível de EPI que o pessoal utiliza, enfim, é um vídeo que eu gostei bastante. E nesse vídeo o pessoal demonstra justamente a peça sendo arremessada numa distância de 26 metros, né? Em relação ao solo, tanto que ele estava ali no último andar e arremessou a peça ela veio até o chão, abriu, é um sistema que é encaixado e a pessoa que estava no solo ali fez análise, viu que a peça conseguiu fazer a absorção por completo do impacto e não apresentou nenhum tipo de quebra, nenhum tipo de dano para a peça de forma final, né? Então é um material que, em termos de performance, só com esse vídeo a gente já consegue entender que o nível de resistência a impacto dele já é bem superior. E no vídeo à direita, eu demonstro, a gente demonstra também algumas aplicações que podem ser desenvolvidas em termos de estética, né? Pensando nesse material, é um material que, da mesma forma que os outros, consegue entregar um ótimo nível de acabamento superficial, consegue entregar uma ótima reprodução de detalhes e também tem o avanço de performance mecânica, que foi a principal proposta criada pela Stratasys com a utilização desse material. Beleza? E aqui eu trouxe também um estudo de caso, né, com a utilização desse material através da Microsoft. Hoje eles já vêm desenvolvendo grande parte dos seus controles, né, ali os joysticks dos videogames da série do Xbox, com a utilização do TUF One. E a Microsoft ela já era uma usuária de equipamentos PolyJet para fazer esse desenvolvimento de protótipos avançados, né, protótipos que tivessem relacionado diretamente com o desenvolvimento dos produtos para justamente ter uma velocidade de resposta maior. E sempre existiu uma necessidade, sempre existiu um feedback por parte do time da Microsoft sobre materiais com nível de performance mecânica superior, justamente porque para eles um dos parâmetros de avaliação é
a durabilidade daquele design, né? A durabilidade da concepção do produto que foi desenvolvido. Então, com os materiais Vero tradicionais, não era possível ter um nível de durabilidade tão alto, e agora com o Teflon eles já estão conseguindo entregar um nível de durabilidade muito maior, né? A vida útil das peças cresceu bastante. Hoje eles já conseguem atender com maior amplitude a necessidade dos testes mecânicos que eram realizados anteriormente com outros tipos de tecnologia, agora já conseguem ser unificados propriamente com a própria tecnologia de PolyJet, e com isso eles também conseguem ganhar mais velocidade, porque existiam processos distintos, agora os processos eles podem ser atendidos tudo por uma mesma tecnologia, e com isso eu consigo fazer o desenvolvimento de novos projetos de uma forma bem mais rápida e sendo também mais lucrativo em comparação com a perspectiva do mercado global. Então, um material que tende ali a trazer diversas vantagens para os usuários de PolyJet, como sendo uma solução com maior performance mecânica, tá bom? E um ponto que cabe ressaltar também, eu não consegui quantificar os valores, mas ele é um material também que, em comparação com o Vero, ele é mais barato do que o Vero. Então, é um material que, além de conseguir entregar um nível maior de performance mecânica, ele também traz um custo-benefício maior, né? Pensando numa fabricação mais econômica, principalmente para protótipos ou para peças que têm um nível maior de é, demandas de sofisticação. Aqui também temos novos materiais que foram homologados no âmbito do mundo de resina, né? Pensando na nossa tecnologia de P3. A tecnologia de P3 com o equipamento da Origin 2 sempre foi uma máquina conhecida por ter atualizações do portfólio com o lançamento de novas resinas. E essas foram as últimas três resinas que foram homologadas para o equipamento, né? Então eu vou comentar cada uma delas aqui. A gente percebe que essas resinas são resinas bem sofisticadas, né, até pelas propriedades que elas conseguem entregar. Então, são resinas que são realmente voltadas para atendimento de aplicações com um maior nível de valor agregado. A primeira delas é o RG 3280, certo? Como sendo um material que tem uma composição cerâmica dentro da sua cadeia ali de elementos, né? Então ele é um material que ele consegue entregar um nível muito bom de performance mecânica, consegue suportar altas pressões, e para o pessoal que busca sempre esse tipo de aplicação, né, que são as aplicações de desenvolvimento de moldes de injeção com a manufatura aditiva, moldes protótipos de injeção com a manufatura aditiva, esse é o material mais qualificado que existe, né? Até pelo nível de qualidade que a base desempenha nessa solução, mas pela facilidade de fabricação e também pela condutividade térmica que esse material consegue entregar, ele vem sendo a melhor opção do mercado hoje com o sistema da Origin 2 para fazer a implementação e a validação desses moldes protótipos. A gente sabe que é uma aplicação que é sim factível, existem clientes que fazem o atendimento dela, só que é uma aplicação que existe um esforço muito grande, né? Porque é uma aplicação extremamente empírica. Então, existe um esforço grande não só por parte dos representantes da Stratasys, mas também por parte do cliente, para conseguir fazer adaptações dentro do seu processo, fazer muitas vezes até, se cabível, uma modificação no design, pensando em simplificar os moldes e também fazer a fabricação de uma forma mais econômica. Porque a gente sabe que em alguns casos existem também moldes que não têm uma vazão de fabricação muito alta, né? Não tem um target de fabricação muito alto. Então, é um molde ali que ele vai injetar 100 peças, 200 peças, em alguns casos 5.000 peças por ano. Ainda é considerado um volume baixo para um molde de injeção. E a utilização dessa resina para esse tipo de aplicação e aplicações também que necessitam de um maior desempenho térmico e certificações como o L94 de flamabilidade vem sendo uma ótima opção de material, tá bom? Um ponto que eu gosto também de ressaltar é que esse material, o grande forte dele é o HDT, né? Então ele é um material que ele consegue ali suportar pressões de 1,82 megapascal, manter uma temperatura de até 162 graus. Então a gente sempre precisa considerar que o HDT ele é proporcional de acordo com a pressão que o material sofre. Então quanto mais pressão, menor o nível de HDT. Se a gente for fazer um comparativo, por exemplo, com a pressão de 0,45 megapascal, o nível de resistência térmica desse material já é bem superior, né? Ali por volta de 284 graus. Então é um material extremamente interessante que tem um valor agregado muito bom, pensando no portfólio
e que a Stratus vem desenvolvendo para soluções de peças finais, né? A gente percebe que cada material ele tem uma propriedade específica, justamente pensando em ter um sistema com a maior pluralidade possível, para, independente dos segmentos, ter sempre ali uma solução que vai caber como, de uma forma perfeita para o processo. O outro material também que sempre foi solicitado, principalmente pensando na fabricação de peças finais, são resinas com a certificação ESD, né? E agora temos uma resina homologada para ser utilizada no equipamento da Origin 2. Essa resina, ela consegue entregar ali ótimas propriedades mecânicas, ótimas propriedades térmicas também, né? É um material ali que ele tem um HDT a 0,45 megapascal de 190 graus, então é sim um HDT alto para um portfólio de resina. E a principal característica dele é a dissipação eletrostática, né? E como sendo ali hoje a única opção de fato com essa propriedade no portfólio da P3. E com isso também aumenta muito o leque de oportunidades, né? Porque a gente não pode apenas desenvolver, entra no mesmo cenário do policarbonato ESD. A gente pode tanto pensar no desenvolvimento de dispositivos, jigs e fixtures que têm a necessidade. Posso pensar também em cases, nesse caso, ainda menores, para circuitos ainda menores, que necessitam ter uma boa dissipação eletrostática, né, essa propriedade presente no processo, e principalmente o desenvolvimento de peças finais, né? O sistema da Origin 2 é um sistema que ele é focado no desenvolvimento de peças finais. Então, esse material ele vai sim trazer um ganho bem representativo, pensando nesse segmento que necessita sempre de materiais com a certificação ESD para serem implementadas dentro do processo. E também, para finalizar aqui, outro material que foi recentemente homologado para o equipamento da Origin 2, que é o silicone 25A, certo? O silicone 25A ele vem como uma proposta de ser o material mais soft possível hoje presente no portfólio da P3, tá? Depois do short 25A, a gente tem um outro material que ele tem um short 40A. Então, o salto, dependendo da geometria, dependendo da forma que a peça for construída, a gente sabe que é significativo. E agora temos um material com propriedades que simulam de fato o silicone original utilizado de forma comercial. Calma aí que começou um som aqui, gente. Não muito interessante. Aí, legal. Que o silicone que é de fato utilizado de forma comercial, né? Então, se a gente for analisar as propriedades ali, é um material que ele vem com a certificação FST, então tem ali a certificação L94 para flamabilidade. Temos também a certificação de citotoxicidade e é um material que ele simula perfeitamente o Shore existente já nos silicones de forma industrial, que é o Shore de 25A, com toda a performance que a Stratus consegue entregar, pensando no equipamento da Origin 2, com repetibilidade, precisão dimensional e performance mecânica também, né? Se a gente for analisar os vídeos aqui, a gente consegue ver que existe uma movimentação relativamente grande ali para tentar fazer com que o material rompa e o material tenha um ótimo nível de flexibilidade. Com isso, ele também consegue manter a sua estrutura de uma forma bem consolidada, sendo ali uma ótima opção, não só para o desenvolvimento de peças onde eu preciso de fato entregar propriedades como flamabilidade ou citotoxicidade, mas também pensando na substituição de peças que são originalmente manufaturadas com utilização de silicone. Beleza? Um ponto que eu sempre gosto de comentar também sobre esse sistema, antes da gente avançar para a próxima tecnologia, é que a Origin 2 é uma máquina que ela é extremamente compatível com a utilização de novos materiais, né? Então, vocês devem ter percebido que eu utilizei o termo homologação de materiais. Por quê? O sistema da Origin 2, através de um licenciamento, você já consegue ter a máquina aberta para utilizar é, resinas de mercado, né? Só que a proposta disso é utilizar resinas de aplicações específicas de acordo com o seu segmento, ou até pensar no desenvolvimento de uma resina específica de acordo com a sua demanda, aplicação ou segmento. E é importante sempre citar que esse processo de homologação, em comparação com as resinas que não são homologadas, o diferencial é que a Stratasys trabalhou horas e horas ali, dias e dias, para conseguir sempre chegar nos parâmetros que você vai conseguir fabricar sem nenhuma complexidade, né? Parâmetros que são fáceis de serem reproduzidos com a utilização do equipamento e com os materiais. Essa perspectiva já é diferente quando a gente está utilizando algum material que não seja homologado, tá? Então, quando o material ele não é homologado, existe ali o preset de configurações para ele ser implementado diretamente no equipamento da Origin 2. E hoje é um sistema que é extremamente compatível com isso, né? Se a gente for analisar ali o sistema de fabricação,
até a cuba, o acesso, o risco que eu tenho por testar uma nova resina com algum componente ou testar até um novo material é praticamente nenhum. Então, cabe sim, esse equipamento ser utilizado como uma ótima forma de sempre desenvolver as melhores resinas, os melhores portfólios de materiais para o atendimento das suas aplicações finais. E agora, entrando no mundo da SLA, eu tenho para apresentar aqui para vocês a 1800 Plus, certo? Esse equipamento é um equipamento que ele foi lançado como um upgrade para a família das séries New, né? A tecnologia de SLA ela é uma tecnologia hoje presente no portfólio da Stratasys, onde o principal foco é fazer a fabricação de protótipos sofisticados e de grande volume ou fazer a fabricação de peças de grande volume que precisam de isotropia, precisam de algum material específico para eu conseguir ter um nível de representatividade com um bom acabamento superficial. Enfim, é um sistema que consegue entregar um ótimo resultado de fabricação para desenvolvimento de protótipos sofisticados, né? Protótipos de alto valor agregado para dentro do processo. E a 1800 ela foi desenvolvida buscando trazer um tempo de vida útil maior no laser do equipamento e também pensando em fazer a implementação de sistemas para um melhor controle térmico durante o processo de fabricação, para um melhor controle de vibração durante o processo de fabricação, enfim, foram implementados diversos sistemas de controle nesse equipamento, justamente para conseguir ter sempre uma confiabilidade maior de fabricação, que é o que a Stratasys sempre busca entregar com as suas soluções, né? A gente sabe que em um sistema como esse, onde eu tenho ali um volume de 800 por 800, muitas vezes os protótipos que são desenvolvidos são protótipos de grande valor agregado, são protótipos com um alto tempo de desenvolvimento. E esses sistemas eles visam justamente reduzir a capacidade de falha ou qualquer possível erro que aconteça durante o processo, pensando nesse novo equipamento, tá bom? Uma outra aplicação que faz muito sentido também para ser desenvolvida com esse equipamento é a fabricação de modelos fundidos, né? A gente tem ali um material que ele tem a performance calcinável, então é um material que quando ele entra em contato com a liga metálica, ele sublima. É um material que ele consegue ser amplamente utilizado para a fabricação de moldes de fundição através de moldes de areia, tá bom? A tecnologia de SLA, para quem não está familiarizado com ela, é uma tecnologia que tem um nível de controle avançado, só que o funcionamento não é tão complexo, né? Basicamente, eu tenho um laser de alta potência. Esse laser ele dispara um feixe. Esse feixe ele é guiado através de um conjunto de espelhos para que esse feixe, quando entra em contato com a cuba de resina, ele vai solidificando a resina. Então, é um sistema que ele utiliza a fabricação diferente do DLP, né? O DLP a gente sabe que eu disparo uma imagem e ele já cura a camada toda. Aqui não, aqui eu vou desenhando a peça. Por isso que é um sistema que o principal foco dele não é produtividade. Por mais que seja extremamente produtivo, não vai ser a máquina mais rápida do portfólio. É uma máquina que tem o intuito de realmente entregar os benchmarks, ó, os protótipos mais sofisticados, pensando na validação dos produtos. E o principal diferencial que foi incrementado na New 800 Plus é a potência do laser, né? Se vocês observarem ali, na New 450S e na New 800 padrão, a gente tem um laser de 2 watts. Durante o processo de fabricação, para fazer a cura da resina, é necessário apenas 1 watt de potência para fazer a cura. Então, a Stratasys ela trabalha com laser de 2 watts, porque ao longo do tempo esses lasers eles vão perdendo a potência. E se eu tenho um banco de potência presente nesse laser já, a partir do momento que eu detecto que o meu laser está perdendo potência, eu aumento a potência que vai ser aplicada de fato no laser para que eu consiga chegar ali no parâmetro ideal de fabricação. Quando a gente analisa um laser com 4 watts de potência, é um laser que ele vai conseguir ter um tempo de vida útil muito maior. E nos sistemas de SLA, os lasers eles precisam ser considerados sim como uma manutenção que vai precisar ser realizada, porque o laser ele tem um valor agregado ali pensando na composição total da solução e tendo uma opção de eu conseguir entregar o dobro de vida útil com a utilização de um sistema que ainda vai conseguir entregar mais controle e mais performance, por que não? Então essa é a proposta da Stratasys com a 1800 Plus, como sendo ali um sistema com uma taxa menor de manutenção, pensando na substituição dos lasers, e também com um nível maior de controle, pensando na fabricação de peças através do sensoriamento de processo.
As aplicações são diversas, né, que podem ser atendidas com os equipamentos de SLA, enfim, peças de geometrias complexas, peças de grande volume, dispositivos, moldes de injeção, enfim. Existem várias aplicações que podem ser desenvolvidas, principalmente protótipos funcionais e protótipos que necessitam de uma sofisticação maior, né? Protótipos com maior valor agregado. Esse é o sistema que vai conseguir entregar sempre os melhores resultados, de uma forma industrial. Para finalizar as tecnologias aqui, a gente tem também uma novidade no portfólio de SAF, né? Então, a SAF é um sistema que a H350, né, SAF, a tecnologia SAF com o equipamento da H350, é um sistema que ele demanda várias etapas de fabricação, né? Então, é um sistema onde além da própria fabricação, eu preciso depois tirar o build do material para fazer a remoção de todo o pó que não foi utilizado durante o processo de fabricação. Depois eu tenho que fazer um tratamento nesse pó para eu reutilizar ele na proporção correta. Então, eu faço uma preparação dele. Durante o processo de limpeza ali, eu preciso colocar o equipamento, o build, né, em uma plataforma vibratória ou fazer ali de uma forma manual a remoção do máximo possível de pó que fica preso na peça, né? Preso assim, fica compactado, porque de fato preso ele não tá, é bem simples de remover. E a Stratas desenvolveu uma operação de pós-processo que busca justamente simplificar tudo isso, né? Então, o PowerAce T1, ele é uma estação exclusiva para os equipamentos de SAF, onde a principal proposta dele é entregar alguns atributos. O primeiro dos atributos é uma redução de 50% no tempo do... Opa, legal. A primeira redução é a diminuição de 50 minutos no tempo, quando comparado com o workflow convencional, né? Porque o workflow convencional ele tem várias estações. Então, eu tenho que tirar a peça da máquina, tenho que colocar ela ali para remover o pó, depois eu tenho que fazer a preparação do pó, enfim, são ao total três estações que o equipamento consegue unificar em uma única. E além dele conseguir unificar essas três estações em uma única operação, eu consigo ser mais rápido quando eu comparo com o processo convencional. Eu consigo ser muito mais automatizado, então não vou precisar ter um operador ali acompanhando 100% do tempo desse processo, que antes existia uma interação manual muito maior. E um único equipamento já tem uma escala industrial bem bacana, né? Para vocês terem uma ideia, um sistema desse de pós-processo, ele já é o suficiente para comportar até 6 SAFs. Em um sistema onde eu tenho um número maior de SAFs. Então, de fato, é um sistema que vale muito a pena quem pensa nesse processo de fabricação como a manufatura de peças finais. Esse é um sistema que vai conseguir trazer uma velocidade de resposta maior e também uma automatização maior dentro desse processo, né? Sem a necessidade propriamente do operador 100% do tempo ali para realizar algumas operações manuais, tá bom? E aqui eu deixo até de uma forma mais consolidada, né, essa visão. Então, é um equipamento que ele é relativamente maior, né, em dimensões ele fica próximo ali da H350, mas se a gente for somar todas as estações que antes eram necessárias, ele já consegue entregar ali uma unificação bem mais interessante, né? E nessa unificação, eu esqueci de comentar, ele faz a separação, a recuperação e a dosagem do pó, já reduzindo o tempo de uma forma bem significativa. Por quê? Quando a gente vai utilizar o pó que já foi utilizado no processo, na SAF, eu tenho que fazer uma proporção ali de pó que já foi utilizado com pó virgem. E aí esse sistema ele já tem a capacidade de fazer essa proporção de uma forma automática e automatizada. Então, é um ganho ali representativo para quem pensa em ter esse sistema como um método de manufatura aditiva final das suas soluções, tá bom? E para concluir agora, né, o tempo eu achei que esse webinar ia ser curto, acabou que eu acabei me estendendo mais do que devia. Mas como conclusão aqui, o que a gente percebe é que a Stratos está de fato empenhada em se posicionar no mercado de uma forma diferente, né? A Stratos vem sempre trazendo soluções, pensando na fabricação de peças finais, melhorias nos sistemas, soluções ecologicamente mais viáveis, mais sustentáveis e parte disso está no lema de que a Stratasys não é mais uma empresa de manufatura aditiva, e sim uma empresa de manufatura, né? Então é dessa forma que ela vem se posicionando no mercado, como tendo seus sistemas como sendo um método de manufatura final para o seu produto, certo? Então é algo que a gente percebe que consegue trazer um valor agregado relativamente muito alto e é uma parcela do mercado que basicamente ainda não está sendo atendida com manufatura aditiva e que pode ser atendida de uma forma bem ampla com a denominação e o estudo das aplicações corretas.
Beleza, gente? Então, de uma forma geral, era isso que eu tinha para apresentar para vocês, tá? Então, todo mundo sabe que fazer de primeira com maior qualidade e confiança tem que ser com a Stratasys, e é isso que a gente veio mostrar para vocês através dessas novidades, tá bom? Não só através dessas novidades, mas também por todo o trabalho consolidado que a Stratasys vem desenvolvendo tanto de forma global como no território nacional também, em parceria com a LWT Sistemas, que hoje somos referência de forma nacional com a prestação de suporte. Então, a gente trabalha no desenvolvimento de novos projetos para fazer a implementação de uma solução que faça sentido no seu processo, mas também a gente cuida já das soluções que foram implementadas, fazendo um trabalho de manutenção corretiva, manutenção preventiva, acompanhamento de aplicações, enfim, todo e qualquer suporte que for necessário com as soluções da Stratasys, entre em contato com o nosso time para que a gente consiga sempre entregar o melhor atendimento possível e resolver sempre as possíveis problemáticas presentes no processo, tá bom? Vou deixar agora esses minutos finais em aberto aí o meu contato, caso vocês queiram avançar com um entendimento de algum material, alguma tecnologia que foi demonstrada aqui, eu vou estar à disposição para conseguir falar um pouquinho mais sobre. A ideia é que a gente continue nessa rotina de webinars, então acredito que no mês que vem a gente vai ter nessa data próxima, com foco também de trazer sempre melhorias que a Stratasys vem trazendo para o processo e desmistificar muitas vezes algumas tecnologias que não estão muito claras, o potencial de utilização, as aplicações, os materiais, enfim. Fica até um spoiler de que possivelmente seja um webinar falando sobre a F3300, né, que é o novo sistema que foi lançado aí. Eu queria trazer esse sistema hoje no nossa apresentação de novidades, só que eu imaginei que a gente não conseguiria ter tempo hábil para falar propriamente de tudo da forma necessária. Então, eu acredito que o próximo webinar tem grande chance de ser sobre esse equipamento que realmente vem mostrando para o mercado um novo método de manufatura pensando no FDM, né, com a mistura de materiais, engenharia de materiais, enfim, vantagens que são relativamente bem significativas para dentro do processo. Tá bom, gente? Então, de uma forma geral, era isso, tá? Vou deixar à disposição também agora de uma forma simplificada o meu QR Code aqui com contato. Peço para que, se vocês tenham alguma dúvida, mandem através do QA, tá? Perguntas e respostas ali disponível na plataforma, ou através do chat também, mas se eu não me engano, o chat ele não fica aberto para vocês. A metodologia correta seria ali através do QA, perguntas e respostas, tá bom? Ou se quiserem entrar em contato diretamente através do meu contato, eu vou estar à disposição sempre para trazer os melhores esclarecimentos e sanar todas as dúvidas necessárias, tá bom? Agora eu vou parar de compartilhar aqui para eu conseguir ter acesso para ver se alguém fez alguma pergunta. Até o momento não temos nenhuma pergunta. Como a gente já deu ali o tempo do webinar, eu vou deixar em aberto ainda mais alguns minutos caso apareça alguma pergunta, mas acredito eu que as informações já foram passadas. O contato vai ficar à disposição para que vocês consigam avançar em algum termo que queiram conhecer mais sobre as nossas soluções. Eu agradeço mais uma vez a presença de todos aqui para a gente conseguir mostrar um pouquinho do potencial que as nossas soluções têm e mostrar também qual que é a perspectiva de futuro da Stratasys como sendo uma fabricante de peças finais, não apenas de sistemas para fabricar peças finais, e sim uma empresa já consolidada para trazer todos os recursos necessários, pensando na manufatura final dos produtos que hoje podem ser fabricados através dos sistemas da Stratasys. Beleza? E é isso. Agradeço a todos e até a próxima.